Tornamos a estudar nossa série de mensagens Viva Sua Fé, uma exposição no livro de Tiago, e a gente já aprendeu até aqui. Vou fazer uma breve recapitulação. Obrigado, Ari. Nós aprendemos até aqui que quem escreveu essa carta foi Tiago, e isso é muito importante, porque fala de alguém que conhece Jesus como ninguém. Tiago foi irmão de Jesus. Tiago sabe muito bem como Jesus agia em várias situações e em momentos da sua vida. Tiago, ele escreve essa carta. Uma outra coisa importante que a gente aprendeu, que a gente precisa relembrar aqui nesse momento, é que Tiago, ele escreve essa carta com muitas dicas práticas para que os cristãos vivam a sua fé em todas as áreas e nas mais diversas situações da vida. Por quê? Porque para Tiago, a fé que não alcança a vida é uma fé morta, é uma fé artificial, é uma fé deficiente, é uma fé que não serve, como diz o autor, de uma maneira bem forte, é uma fé que não serve para nada. Tiago, ele escreve para combater a incoerência entre o discurso e a vida, pois muitos daqueles cristãos estavam vivendo de uma maneira que não correspondia com a fé em Jesus Cristo. Não é à toa que o refrão do livro de Tiago, a gente vê isso se repetindo várias vezes na carta, eu não quero ouvir sobre sua fé, eu quero ver. Chega de blá blá blá, chega de tanto falar, mostra a sua fé, mostra a sua fé em todos os ambientes que você frequenta, para todas as pessoas que te rodeiam, mostre a sua fé. Não basta apenas palavras. E então a gente começou a aprender, a gente começou a esmiuçar aqui trecho por trecho, assunto por assunto, e aprender a como viver a nossa fé em cada um desses cenários. Primeiro, a gente viu que nós podemos aprender a viver a nossa fé diante das provações. Como viver a nossa fé nas tentações, como viver a nossa fé em meio à ira, como viver a fé em meio à religiosidade. Mas também a nossa última mensagem, antes de entrar no mês da família, uma mensagem bem dura, mas muito importante para os nossos dias, como viver a fé em meio à discriminação. Então todos esses capítulos, todos esses episódios, a gente já estudou. Se você não pôde estar aqui, ou se você ainda não assistiu, passe lá no canal do YouTube da nossa igreja, Igreja Batista Castro Alves, e você vai conseguir assistir todos esses episódios lá. Muito bem, hoje nós iremos começar a estudar um dos textos mais conhecidos de toda a Escritura. Aqui está o resumo, o clímax, o auge de todo o livro de Tiago. Eu estou falando do capítulo 2, dos versos 14 a 26, e você vai saber por que eu estou falando que esse é o grande resumo da carta de Tiago, o clímax deste livro, quando você lê esses versos comigo. Tiago, capítulo 2, do verso 14 até o verso 26. Vocês estão comigo? Amém, muito bem. Passei 3 domingos sem pregar, estou animado aqui para pregar. Vocês estão animados para ouvir? Amém. Opa, que bênção, glória a Deus. Hoje eu vou pregar até as 10, hein, irmãozão? Vamos lá, queridos. Se você não trouxe a sua Bíblia, a gente vai ler esse texto de Tiago, capítulo 2, versos de 14 a 26. Viva sua fé diante de uma fé morta. É sobre isso que a gente vai estudar hoje à noite. Diz assim a palavra do nosso Senhor: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã precisar de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, do que adianta?
Assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Versículo 18. Contudo, alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? E aqui Tiago ele vai usar de uma ironia, né? Muito bem. Ó, parabéns para você. Até mesmo os demônios creem. Ou seja, a diferença entre você e os demônios não é nenhuma. Na verdade, Tiago ele vai até mais duro aqui. Ele fala, olha, os demônios pelo menos estremecem. Tem muita gente que diz ter fé em Deus, mas não tem temor nenhum. E aí Tiago fala, olha, os demônios, eles creem e estremecem. 20, insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Versículo 23. Cumpre-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho. E aí, irmãos, a grande conclusão que Tiago chega: portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Que o Senhor fale conosco hoje à noite, poderosamente. Eu creio no poder da palavra, irmãos. É por isso que eu me esforço para expor a palavra. O poder não está nas minhas experiências, naquilo que eu vivi, deixei de viver, mas na palavra de Deus. E eu me empolgo quando eu estou diante da palavra de Deus, porque eu sei que a palavra de Deus tem poder. Você que está em casa nos assistindo, não apenas assista o culto, mas participe conosco. Pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de anotações e vamos lá. Eu quero começar o episódio de hoje, né? Viva a sua fé diante de uma fé morta, fazendo algumas perguntas aqui para vocês rapidamente. Você acredita numa pessoa que se diz eletricista, mas não consegue trocar uma lâmpada? Qual é a resposta? Não. Oh, que isso, né, meu? Para cima de mim não, né? Como assim? Você é eletricista e você não sabe trocar uma lâmpada? Tem alguém se identificando aí, por acaso? Cadê os homens aqui, né? Os maridos aí presentes. Muito bem, uma outra pergunta. Você acredita em alguém que diz ser um excelente motorista, mas não consegue estacionar um carro, tipo o exemplo aí da foto? Não, brincadeira, né? Aqui já é demais. Mas, irmãos, não dá para acreditar em alguém que se diz um bom motorista se essa pessoa não sabe estacionar um carro, né, reto ali, direitinho na sua vaga. Uma outra pergunta: você consegue acreditar em alguém que diz ser matemático ou ser bom em matemática, mas aí quando você pergunta para essa pessoa quanto é 8 vezes 8, essa pessoa não consegue responder? Pois é, irmãos. Tiago, ele também quer saber: como uma pessoa pode se dizer que tem fé, mas não possui obras para provar essa fé? Essa é a pergunta que vai nortear todo esse trecho aqui. Como assim? Como você diz que tem fé, mas você não tem obras para comprovar essa sua fé? Ou seja, em outras palavras, como você diz ser um cristão, mas você não tem obras que comprovam isso? Como você diz ser um discípulo de Jesus, alguém que ama ao Senhor, mas você não demonstra isso? Não existe um matemático que não saiba resolver 8 vezes 8. Não existe um eletricista que não sabe trocar uma lâmpada. Não existe um motorista que não saiba estacionar. Não existe um cristão que não demonstre com suas obras a sua fé.
Não tem como. Nós acabamos de ler um dos textos bíblicos mais conhecidos. Você está diante de uma preciosidade das Escrituras nesse momento. Portanto, que a sua atitude diante desse texto seja uma atitude de reverência, de total atenção. Por favor, não se deixe se distrair por qualquer outra coisa nesse momento. A gente está diante de um texto riquíssimo, importantíssimo para a fé cristã. Mas também a gente está diante de um texto que é um dos textos mais debatidos no meio teológico. A polêmica em cima desse texto é que parece que aqui, nesse texto que a gente acabou de ler, existe uma contradição, parece que tem uma contradição entre o ensino do apóstolo Paulo e o ensino de Tiago no que diz respeito à doutrina da justificação ou à doutrina da salvação. Olha só que interessante, irmãos. O que declara o homem justo perante Deus? O que salva um pecador? O que torna alguém livre da condenação eterna? E aí a grande discussão é a fé ou as obras? Ou é a fé mais as obras? Ou é a fé somente? Como diz os reformadores da reforma protestante, somente a fé, sola fide, é o suficiente. Ou nós precisamos fazer obras para complementar a nossa fé, porque a fé não é o suficiente. Qual que é a sua resposta para essas perguntas aqui? O que você responderia num debate como esse? Se alguém lhe perguntasse a razão da sua fé, qual seria a sua resposta? Numa leitura simples, irmãos, corrida, sem atenção, desatenta, pode-se dar a impressão de que Tiago está sugerindo que nós somos salvos não apenas pela fé, mas também pelas obras. Ou seja, para ser salvo, a conta é essa: fé mais obediência, mais boas obras é igual a salvação. Se você ler o texto rápido, desatento, você pode chegar facilmente a essa conclusão. E se Tiago estiver dizendo isso mesmo, ele de fato está contradizendo o apóstolo Paulo. E aí, o que a gente faz numa situação como essa? Porém, nós cremos que nas Escrituras Sagradas não há contradições. Amém? Ixi. Se amém fosse depender desse amém aí, irmãos, a gente estava frito, viu? Nós cremos que não há contradições nas Escrituras. Então a pergunta é, como conciliar? E a gente precisa responder isso daqui primeiro, antes de entrar no texto, porque não adianta a gente ir para o texto sem responder isso daqui. Você não pode entrar no texto com a ótica errada, com o ângulo errado do texto, senão você vai fazer um monte de aplicações, um monte de interpretações erradas e equivocadas. Então, como que a gente pode conciliar o ensinamento de Tiago com o ensinamento de Paulo? Como nós podemos explicar essa aparente contradição? E o que existe aqui, irmãos, não são contradições, mas são focos diferentes de uma mesma realidade. Na verdade, o ensino de Tiago, ele complementa o ensino do apóstolo Paulo acerca da justificação pela fé. E eu quero mostrar essa tabela aqui para ficar mais fácil ainda da gente entender. Enquanto Paulo, ele enfatiza a fé que salva, Tiago enfatiza a fé do salvo. Perceba que Tiago e Paulo, eles estão respondendo perguntas diferentes. Não é a mesma pergunta. Os teólogos fazem um grande debate nesse texto, tentando falar sobre a salvação, como ser salvo, mas esse texto, a proposta desse texto não é essa. Perceba que, enquanto Paulo em suas epístolas responde como podemos ser salvos, e Paulo vai responder certamente, de forma convicta, eficiente e correta, de que nós somos salvos somente pela fé. É isso que nós cremos.
Tiago, por outro lado, responde a seguinte pergunta: como podemos saber que somos salvos? Perceba, um fala sobre condição, outro fala sobre evidência. São coisas diferentes. Tiago, ele responderia: se você estiver realizando boas obras. Então, enquanto Paulo responde como podemos ser salvos, somente pela fé, Tiago responde: como podemos saber que somos salvos? Se você estiver realizando boas obras. Paulo, ele escreve sobre a causa da salvação. Tiago, ele escreve sobre a evidência da salvação. Paulo, ele escreve sobre a fé que justifica o pecador. Mas Tiago vai escrever sobre a fé do pecador justificado. Então, tudo isso daqui deixa muito bem claro para nós o que Tiago quer tratar aqui com a gente. Não é como ser salvo. É como saber se eu sou salvo. Não foi à toa que o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ele escreveu um texto muito conhecido para nós, Efésios 2, de 8 a 10. Vamos falar juntos? Vamos lá? Pois, pela graça, vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Somos salvos por meio do quê, irmãos? Da fé. Isso não vem de vocês, não é merecimento, não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez. Só que no versículo 10, o próprio Paulo diz: porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para quê? Para o quê, irmãos? Para as boas obras. Uma não anda distante da outra, uma não anda separada da outra. Interessante que o Warren Wiersbe, ele é um comentarista bíblico, ele escreveu o seguinte: Tiago e Paulo não estão se contradizendo, mas se completando. Somos justificados diante de Deus pela fé. Somos justificados diante dos homens pelas obras. Deus pode ver a nossa fé, achei isso daqui fantástico. Deus pode ver a nossa fé, mas os homens só podem ver as nossas obras. Quem pode ver a sua fé? O que é fé? O que adianta você falar que tem fé? Eu não consigo ver sua fé enquanto você não pratica boas obras. Nesse trecho, Tiago, ele fala que existe uma fé viva, e essa fé viva produz obras. É como uma árvore viva, saudável. Eu não consigo ver a raiz, mas se ela dá fruta, eu tenho certeza que ela é uma árvore saudável. É isso que Tiago quer nos mostrar e nos ensinar aqui. Por outro lado, irmãos, existe uma fé morta, e a gente já estudou um pouco sobre isso nos capítulos anteriores, né? O crente genuíno, o crente falso, a fé viva, a fé morta. E essa fé morta, ela não produz nada. É como uma árvore morta. Ela está seca, ela não tem frutos. E quando a gente fala de obras, nós precisamos tomar cuidado para não pensar apenas em caridade. Obras não é apenas caridade. Não é isso que o texto está falando apenas. Tiago, ele está falando sobre transformação de vida. Obras significa isso. Ele está falando sobre serviço prático. Ele está falando sobre uma vida de temor e obediência a Deus. Ele está falando sobre viver aquilo que se diz crer. É isso que ele está falando quando ele fala sobre obras. A nossa fé precisa ser prática e visível. E ela vai ser prática e visível pelas boas obras.
Ou seja, sua vida transformada, seu temor, sua obediência e, é claro, também a sua caridade. Mas muitos de nós, a gente limita obras somente à caridade. Não é isso que Tiago está falando, não limite isso. Então, Tiago ele vai começar a desenvolver os seus argumentos, apresentando para a gente 3 características, irmãos, de uma fé morta. Mas hoje, é claro, eu só vou falar de uma. Semana que vem a gente continua. Quais são as características de uma fé morta? E a gente deve correr disso. Isso é muito importante, a gente está falando sobre fé. E a fé é muito importante no contexto cristão, no contexto da vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Tiago ele vai mostrar para a gente aqui essas características de uma fé morta. Pergunta que eu faço para você, na verdade, o que eu incentivo você a fazer nesse momento é se perguntar se essas características são vistas na sua fé, na sua vida, para você se examinar e sair daqui hoje não com mais dúvidas, mas com respostas e convicções. A primeira característica de uma fé morta é que ela é incoerente. De que maneira, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Percebam que eu destaquei aqui, dizer que tem fé se não tem obras. E aí no versículo 16 ele diz assim, um de vocês lhe disser de novo, dizer, falar, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita. De que adianta? Assim também a fé por si só, se não acompanhada de obras, está morta. Tiago ele começa o texto com 2 perguntas retóricas. Se você não sabe o que é uma pergunta retórica, é uma pergunta que não tem o objetivo de questionar, mas tem o objetivo de afirmar para você uma informação. Parece que a resposta já está ali. Isso é uma pergunta retórica e a gente vê os escritores bíblicos usando muito disso, perguntas retóricas. E a primeira pergunta que Tiago vai fazer aqui é essa: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? De que adianta? Interessante que essa expressão aqui, do que adianta, significa vantagem, proveito, lucro, benefício, valer a pena. Ou seja, em outras palavras, que vantagem tem, que proveito tem, que lucro tem, que benefício tem? Será que vale a pena esse tipo de fé? E qual que é a resposta esperada dessa pergunta retórica? Nada. Do que adianta? Não adianta nada. Não adianta nada. Fé sem obras é a mesma coisa que nada. A segunda pergunta que Tiago faz é: acaso a fé pode salvá-lo? Ou seja, preste muita atenção aqui. Se você faz uma leitura desapercebida, apressada, você vai fazer interpretações equivocadas. De que fé que Tiago está falando? Essa fé morta. Certo? Porque se você bate o olho aqui, você vai falar, né? A fé, poxa, Tiago, sim. Acaso a fé pode salvá-lo? Claro que pode. Mas não é da fé verdadeira, não é da fé viva que Tiago está falando. Tiago está falando dessa fé sem obras. Que ele acabou de citar aqui. Uma está ligada com a outra. É a mesma. Essa fé que não tem obras, ela pode salvar? Essa fé que diz, mas não faz, salva? Essa fé morta pode salvar alguém? Qual que é a resposta dessa pergunta retórica? Não. Claro que não. E aqui nós estamos diante de uma grande questão para os nossos dias. Por quê? Porque criou-se uma cultura no meio cristão evangélico que, e por favor, preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Se alguém diz que crer, ela já é considerada como um cristão, como discípulo de Jesus. Tiago está falando para a gente.
não é bem assim. E aqui talvez eu esteja desconstruindo algumas coisas que você já vem construindo ao longo da sua jornada de fé. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, glória a Deus, amém por isso. Ok, quero ver os frutos. Algumas pessoas pensam que eu sou frio diante da conversão de alguém, porque eu sempre digo que essa decisão tenha sido uma decisão sincera. Estou muito feliz e eu espero que essa decisão seja uma decisão sincera. Porque, irmãos, sim, é possível você dizer, eu aceitei Jesus, eu criei em Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus, mas não ter nascido de novo. Em alguns contextos, se uma pessoa levantar a mão, ela já é automaticamente salva. E eu vou dizer para vocês, esses contextos estão criando uma convenção em massa. Convencidos em massa e não convertidos em massa. É por isso que nos dias de hoje a gente tem que quebrar a cabeça com gente que se diz ser discípulo de Jesus, com gente que é membro de igreja há anos e anos, mas essa pessoa vive dando dor de cabeça, porque vive como se fosse um incrédulo, como se fosse um demônio. E nós pastores, a gente chora, a gente labuta, a gente luta, os líderes, os diáconos. Porque a gente tem que lidar com pessoas que se dizem, mas não são. E aí a dor de cabeça é grande. Por quê? Porque essa pessoa, ela não tem uma fé viva. Ela pensa que tem. Nós temos um grande perigo aqui, irmãos, um grande problema que Tiago está sinalizando para a gente. E tipo, sabe aquela sinalização no meio de uma rodovia, assim, bem grande, um outdoor enorme, um telão de LED, tipo, atenção, atenção. Presta atenção, gente. Vamos lembrar de uma coisa importante aqui. Para quem que Tiago está escrevendo? Tiago está escrevendo para incrédulos? Tiago está escrevendo para uma igreja. Presta atenção. Por quê, Tiago? Porque confissão de fé não garante uma fé viva. Não garante uma fé que salva. Falar, declarar, confessar, somente não nos dá a certeza de que essa pessoa, de fato, ela foi regenerada e ela nasceu de novo. Alguém pode falar daquilo que nem sequer entendeu. Alguém pode falar por causa de uma certa pressão. Alguém pode falar só para agradar outra pessoa. Alguém pode falar movida apenas por sentimento e emoção, por lágrimas, pelo momento, pelo cenário, pela música, pelo apelo. Mas não porque de fato entendeu o Evangelho e nasceu de novo. A crítica de Tiago aqui está sob o discurso sem atos, sem ações. Tiago não está ensinando em nenhum momento que a salvação é por obras, não. Mas ensinando que a fé viva, a fé salvadora, ela produz atitudes coerentes com aquilo que se diz, com aquilo que se professa. Não é um mero discurso, não é uma mera ideologia, como muitas pessoas pensam que o cristianismo é. O cristianismo é mera ideologia? Não, não é sobre sair com uma camiseta escrito 100% Jesus. Não, não é sobre isso, irmãos. Não é sobre pegar uma faixinha e colocar aqui na cabeça 100% Jesus, como alguns jogadores fazem por aí, quando ganham um título, não é?
Mas aí você vai ver no outro dia, está fazendo um monte de coisa que não presta. Não é sobre camisa, não é sobre faixinha, não é sobre discurso. As pessoas com a fé morta sabem o vocabulário correto para a oração e o testemunho. Elas conseguem até citar alguns versículos da Bíblia. Oh, tal versículo na Bíblia diz isso, hein? Tal passagem diz isso. Mas a sua vida não condiz com o seu discurso. Essas pessoas acreditam que suas palavras têm o mesmo valor do que as obras, mas elas estão absolutamente enganadas. O pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte: as igrejas estão cheias de pessoas que dizem que creem, mas não vivem o que creem. Isso é fé morta. Aonde? Nas igrejas. É nas igrejas. E aí então, Tiago ele parte para a parte mais prática ainda do seu argumento. A primeira característica de uma fé morta é que ela é incoerente. E aí o Tiago vem, traz toda uma explicação e agora ele vai usar uma ilustração. Um cristão pobre, precisando de roupas e de alimento, entra na igreja. A pessoa com a fé morta observa aquele irmão, esse é o cenário que o Tiago vai criando. Vê suas necessidades, mas não faz coisa alguma para supri-las. Pensa nisso, cria esse cenário aí na sua mente. Em vez disso, lhe oferece uma porção de palavras piedosas e espirituais, do tipo, vá em paz, meu irmão. Ou, sinto muito, meu irmão, eu orarei por você. Mas aquele irmão, ele vai embora tão desprovido quanto ele estava. Irmãos, aquele irmão, ele não estava precisando de palavras piedosas, não. Posso pegar um pouco mais pesado? Ele não estava precisando de oração. Ele estava precisando de você. Que você fizesse alguma coisa. A gente gosta de espiritualizar, não é? Oh, vem aqui, irmão, eu vou orar por você. Que orar? O cara está com fome, dá comida para ele. Está com frio, dá vestimenta, dá roupa, dá cobertor, dá um teto. Não vou orar por ele. Vai resolver o problema que você poderia resolver naquele momento. Sabe, irmãos, a gente pede coisas para Deus, mas a gente é a resposta de Deus nesse mundo. Não, eu vou orar aqui para Deus resolver. Não. Olha para a Bíblia e perceba que Deus quer resolver o problema através de você. Para de dar desculpa. Para de ficar jogando a responsabilidade para Deus daquilo que você deveria resolver, daquilo que você deveria fazer. Deus faz isso e Deus olha para a gente e fala, eu já ensinei que é você que tem que fazer. Tiago não está falando de alguém na igreja que está querendo um carro mais novo, uma casa na praia ou no campo. Ele está falando de gente na igreja que não tem o pão de cada dia, nem roupa suficiente para se cobrir ou para se proteger do frio. Tiago, ele está falando das necessidades mais básicas de todo ser humano. As necessidades mais básicas. Não é à toa que Jesus, lá em Mateus 6, ele vai falar o seguinte: se você tem o que comer e o que vestir, está tudo certo.
E Tiago, ele usa esse exemplo aqui, porque a grande referência de Tiago são os ensinamentos de Jesus. E Tiago fala, tem alguém que está com frio e não tem o que comer. E aí ele diz, do que adianta? Que adianta a gente falar que nós somos a igreja do Deus vivo, se tem gente do nosso lado passando fome? Do que adianta a gente falar que nós somos uma igreja do Deus vivo, se tem gente do nosso lado passando frio? Olha só o que João vai falar em 1 João 3, 17 a 19. Se alguém tiver recursos materiais, vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora. João já é um pouco mais claro aqui, né? Mas em ação e em verdade. Desta forma, olha só. Será que João está junto com Tiago? Desta forma, sabemos que somos da verdade. Quantos de vocês se lembram da parábola do bom samaritano? Você se lembra dessa parábola? Já ouviu na EBD alguma vez? Um homem está viajando, ele é vítima de alguns salteadores, ladrões, e ele fica ali ferido, sem nada, na beira da estrada. O sacerdote passa e não faz nada pelo homem na beira da estrada. O levita passa e não faz nada pelo homem que está na beira da estrada também. Nenhum dos dois parou para ajudar o homem que sofria. Essa história está registrada em Lucas, se você quiser anotar e ler com mais calma depois, Lucas capítulo 10, dos versos 25 a 37. O que eu chamo a atenção, meus irmãos, é o seguinte: Jesus, ele usa a figura de dois religiosos. Os dois eram capazes de defender a sua fé. Tanto o sacerdote como o levita, os dois trabalhavam no templo. Exclusivamente para a fé. Pode perguntar para esses dois aqui que eles vão saber defender a fé deles. Os livros da Bíblia, tudo de cor. Vários versículos. Mas nenhum dos dois demonstrou a fé por meio das obras. Aí Jesus fala, o samaritano, aquele que muitos julgam que não presta, ele passou, ele viu, se compadeceu, ajudou, levou até uma hospedagem, ajudou nas feridas, pagou toda a conta e foi embora. Uau, o que será que Jesus estava querendo ensinar com isso? Com certeza uma das lições é: não interessa o quanto você diz que tem fé, não interessa o cargo que você ocupa na sua igreja, se você é diácono, se você é pastor, se você é bispo, se você é sei lá o quê, se você é apóstolo, sei lá das quantas. Meu amigo, se sua fé não está na vida, isso aí não presta para nada. Presta atenção, você está na igreja fazendo coisas aparentemente boas, mas está caminhando para o inferno. Sabe qual é a diferença de você e dos demônios? Nenhuma. Que duro isso, não é, irmãos? Mas é para acordar a gente, para fazer a gente refletir se de fato a gente está vivendo essa fé viva. Qualquer declaração de fé que não resulta em mudança de vida e em boas obras é uma declaração falsa. É uma declaração falsa. Não, essa pessoa não creu em Jesus. E não, isso não é julgamento.
Porque a galera do mimimi vai se levantar e vai falar: nossa, pastor, você está julgando uma pessoa? Só Deus é que pode julgar. Com quem que você acha que Tiago aprendeu isso? Já falei várias vezes, o que Jesus disse sobre os frutos? É pelos frutos que a gente conhece. Tiago não está tirando isso da cabeça dele. Se não tem fruto, é porque não tem vida. Se não tem fruto, é porque está morto. Um grande teólogo, João Calvino, ele disse o seguinte: isso aqui é sensacional. Só a fé justifica. Acabou. Somos salvos pela fé. Só que aí tem uma vírgula e um mas. A fé que justifica não pode andar sozinha. Não anda sozinha, irmão. Não anda. Tem obras, tem frutos, tem transformação, tem obediência, tem temor a Deus. Ela não anda sozinha. A fé que salva é sempre acompanhada de vida, de movimento. Quem tem uma fé morta possui apenas uma experiência intelectual em sua mente, conhece as doutrinas da salvação, mas nunca se entregou a Deus, nem creu em Cristo para receber tal salvação. Nenhum ser humano, nenhum, pode se aproximar de Cristo e permanecer o mesmo. Nenhum. Por isso, a fé morta não é uma fé salvadora. Antes, é uma fé falsificada, que engana a pessoa, dando-lhe uma certeza falsa da vida eterna. Presta atenção nisso. Tudo que é verdadeiro tem algo que é falsificado, que tenta imitar. Popularmente nós conhecemos aquilo, que a gente fala que é do Paraguai, não é? Réplica. Tudo que é original tem uma réplica. Tem algo que é falso. Tiago, ele está nos ensinando isso. Sim, existe uma fé verdadeira, mas também existe uma fé falsificada. A pergunta que eu te faço é: que tipo de fé você tem? Qual é a fé que pulsa aí no seu coração e vai para as suas mãos, para os seus pés, para a sua vida, para a sua fala? Eu quero terminar com uma história hoje. Enquanto isso, o pessoal da música pode ir chegando. Certa vez, um determinado rei ameaçou o rei Alexandre o Grande, o famoso Alexandre o Grande, de invadir o seu reino. Então, esse exército era 3 vezes maior do que o exército de Alexandre o Grande. E com certeza, irmãos, humanamente falando, olhando para esse cenário, para essa situação, esse exército inimigo iria derrotá-lo. Mesmo com essa grande diferença, Alexandre, ele reuniu seus soldados e ele disse o seguinte: eu vou lutar contra esse exército com ou sem vocês. Foi isso que Alexandre disse para o exército dele. Eu vou. Eu sei que eles são 3 vezes maior do que a gente, mas com vocês ou sem vocês, eu vou lutar. Quem quiser lutar comigo, siga-me. Sabe o que aconteceu? Todos os soldados seguiram Alexandre o Grande, exceto um soldado que se escondeu porque ele teve medo de morrer. Após 3 dias, o rei Alexandre o Grande,
ele chega com seu exército, vibrando pela vitória conquistada. E logo na chegada, esse soldado foi trazido à sua presença como prisioneiro por haver se amedrontado e abandonado uma das batalhas. Alexandre o Grande lhe perguntou então, preste atenção na pergunta que ele faz para esse soldado: soldado, qual é o seu nome? E ele lhe respondeu: Alexandre, Senhor. O rei lhe perguntou novamente em um tom mais elevado: soldado, qual é o seu nome? E a resposta foi a mesma: Alexandre, Senhor. E assim Alexandre o Grande, ele repetiu essa pergunta várias e várias vezes. E a resposta foi sempre a mesma: o meu nome é Alexandre, Senhor. Então a história diz que Alexandre o Grande pega esse soldado pelo colarinho e ele levanta esse soldado. E então ele diz assim: soldado, mude de atitude ou mude o seu nome. Mude de atitude ou mude o seu nome. Nós podemos usar esta história como pano de fundo para avaliar as nossas atitudes enquanto discípulos de Jesus. Irmãos, nós não podemos dizer que seguimos a Jesus se as nossas atitudes andam na contramão do que Ele ensinou e propôs para a vida de um discípulo. Nós não podemos dizer que amamos a Jesus se não estamos dispostos a obedecê-lo em tudo. As nossas atitudes têm que estar de acordo com as nossas palavras. Jesus de maneira nenhuma pode ser negado pelas nossas atitudes na vida. Imagina o Senhor olhando para você e dizendo: mude de atitude, ou diga que você não é o meu discípulo. Forte essa palavra, mas nós queremos que você pense nisso hoje à noite. Suas atitudes de fato refletem aquilo que você diz crer. As pessoas, ao olharem para você, o que elas veem? Se elas não olharem para você e você não estiver fazendo boas obras, elas não vão conseguir enxergar a sua fé. É por isso que a gente quer terminar o nosso culto hoje dizendo: sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Senhor, usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. É assim que Deus quer te usar. Fé em ação. Vamos ficar de pé? Vamos cantar essa canção, tomá-la emprestada como se fosse a nossa oração hoje à noite, por favor.